Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. O propósito desse vídeo é explicar para você o porquê estamos estudando dons espirituais no segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical 2021. Este é o propósito deste vídeo. A Escola Bíblica é um trabalho da Assembleia de Deus, geralmente acontece no domingo pela manhã, e é um trabalho que obedece um estudo aí que envolve um trimestre, ou seja, 3 meses. Durante esses 3 meses, a igreja se reúne para estudar baseado num tema. E o tema desse trimestre são os dons espirituais. Então fica até o final, eu dividi o vídeo em algumas partes para facilitar o nosso entendimento. Mas antes de entrarmos diretamente no assunto, eu preciso fazer um pedido. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, tá? Dê o seu like neste vídeo e também compartilha. Nos ajude neste projeto. É um projeto voluntário para ajudar, para contribuir com a vida espiritual, com a vida ministerial daqueles que estão na missão de ensinar, levar o ensino da palavra de Deus. Então, não custa nada, nos ajude aí. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, dê o seu like e compartilha, que com certeza você está sendo uma bênção para este projeto. O primeiro passo que nós precisamos fazer para entender este trimestre é entender o que são os dons espirituais. Entender logo o assunto para daí entendermos por que vamos trabalhar neste trimestre. Quando a gente se aprofunda, estuda, pesquisa sobre os dons espirituais para facilitar o entendimento, vários pastores, vários teólogos, até mesmo a Bíblia, utiliza de várias figuras de linguagem. E a primeira é que os dons espirituais são presentes de Deus, bondade, dádivas de Deus. Os dons são de Deus, vêm do mundo espiritual, vêm de Deus e são presentes para nossas vidas. Nós não merecemos, nós não merecíamos, mas Deus concede os dons. Então, é um presente dele. Um outro entendimento é quando nós olhamos para a questão de habilidades. Os dons espirituais são habilidades extraordinárias, habilidades acima da média, fora do normal, porque são concedidas por Deus. Nós iremos ver aqui qual é a missão da igreja e essas habilidades vêm para ajudar, facilitar o cristão na sua missão. Uma outra comparação que podemos fazer é que os dons do Espírito Santo são como ferramentas. Assim como um cabeleireiro tem as suas ferramentas para o seu trabalho, assim como um pedreiro, um trabalhador tem as suas ferramentas, a igreja também tem as suas ferramentas para a missão que Deus deixou para ela. E os dons espirituais vêm como ferramentas, distribuídas para várias pessoas, são vários dons visando o aperfeiçoamento dos santos, visando aí ajudar a igreja no cumprimento desta missão. Um outro entendimento que temos e que talvez seja o mais próximo do que realmente acontece na realidade é que os dons espirituais são armas poderosas de Deus. É isso mesmo, os dons espirituais são poderes de Deus concedido aos homens. Nós vemos isso ali no Antigo Testamento, um dos exemplos é Sansão, nós temos também o rei Salomão que tinha uma sabedoria diferenciada e no Novo Testamento, como a igreja tem uma missão, a missão de Deus que ela precisa fazer e essa missão envolve uma batalha espiritual, então os dons espirituais vêm aí como armas espirituais. Eu costumo usar a comparação, por exemplo, com os heróis de quadrinhos. Nós temos o Superman que tem o seu poder, nós temos o Homem-Aranha que também tem os seus poderes, tem o Homem de Ferro, tem o Hulk. Na igreja também é assim, não para exaltação humana, mas para cumprimento da missão. Os dons espirituais são também entendidos como poderes de Deus na vida do crente. O Espírito Santo concede essas habilidades, concede esses poderes para a sua igreja. Um outro entendimento que precisamos ter é entender por que ou para que o Espírito Santo concede dons aos crentes. O principal entendimento que temos sobre o propósito dos dons espirituais é para ajudar, auxiliar a igreja no cumprimento da sua missão. E qual é a missão da igreja? Anunciar o reino de Deus, anunciar a salvação de Deus. Este anúncio, esta proclamação, ela se dá aí de duas formas, a mensagem pregada, a mensagem falada e através dos sinais.
Então, justamente é nos sinais que entram os dons espirituais. Foi assim que Jesus fez o seu ministério. Ele pregou, anunciou que o reino de Deus havia chegado, mas também fez muitos milagres, operou muitas maravilhas. Esses aí são os dons do Espírito Santo. Quando Jesus passou a missão, que ele voltou para o céu e ele disse para os discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele disse também que os sinais, os mesmos sinais que ele havia feito, iam seguir aqueles que creram. Então, os dons são entregues para a igreja para ajudar na sua missão. Os sinais, os milagres, a profecia, o falar em língua, o poder de Deus na vida da igreja é para confirmar a mensagem, certo? É como se fosse o sinal visível da sua pregação. Você prega que Jesus cura, que o poder de Deus cura, e você ora por alguém e cura, não é? Você prega que o reino de Deus é maior do que o reino do mal, então o sinal que a gente vai ver isso é quando o crente coloca a mão sobre um que está possesso, um endemoniado, e aquele mal sai. Então, os dons são para confirmar, para ajudar a igreja na sua missão. Por que estudar sobre dons espirituais? Aqui chegamos no principal propósito de por que estudar este assunto nesse trimestre. Primeiro, nós temos o propósito pedagógico e depois nós temos o propósito apologético. O propósito pedagógico desse trimestre é justamente ensinar a igreja, ensinar sobre os dons, o que são os dons e para que eles servem e como deve ser usado, né? O propósito do estudo bíblico é justamente levar a igreja ao crescimento correto, crescer na graça, mas também crescer no conhecimento. Então, através desse propósito pedagógico, a igreja vai ser ensinada. O crente ele precisa ser discipulado, ele precisa ser ensinado. E é aí que entra a importância de estudar este assunto, porque na Bíblia Sagrada nós iremos estudar baseado neste tema, né? É um estudo temático, é um estudo sistemático, onde nós iremos estudar sobre o batismo no Espírito Santo, o falar em línguas, a autoridade de Deus, sobre os dons do Espírito Santo. E aí a igreja precisa aprender. Ela precisa aprender para poder usar da forma correta. Um outro propósito deste trimestre é o propósito apologético, ou seja, estudar este assunto para defender a nossa fé. Não é você sair discutindo, batendo boca, não. É para explicar naquilo que acreditamos. A nossa igreja, ela pertence aí ao movimento pentecostal, é considerada uma igreja pentecostal, e a partir do momento que nós conhecemos a nossa doutrina, que nós conhecemos a nossa fé, nós temos que ter a capacidade de explicar para alguém, não é? É aí que entra a defesa da fé. E até porque também nós temos no Brasil e no mundo vários segmentos, várias igrejas que não interpretam a Bíblia como nós interpretamos, não entendem como nós entendemos. E muitas vezes fazem críticas, fazem calúnias, até mesmo zombaria à nossa fé, ao nosso modo de ser crente, dando lugar, dando ênfase aos dons do Espírito Santo. Então, neste propósito apologético, nós iremos estudar este conteúdo, estudar esse trimestre também para preparar a nossa crença, né? Preparar a nossa fé para poder responder para alguém. Afinal de contas, nós falamos outras línguas, nós fazemos uso dos dons espirituais. É aí que entra a importância, porque nós fazemos uso, mas também precisamos explicar quando alguém precisa. Às vezes, numa conversa, às vezes numa tarde de evangelismo, numa pregação do evangelho, alguém que tem alguma dúvida, precisamos ter essa visão apologética de defesa da nossa fé. E assim cumprir o que está na Bíblia, crescer na graça e também no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, já que esses são os propósitos, né, como que isso se dará? Isso se dará estudando os dons. Os teólogos dividem em dons ministeriais, dons do serviço, dons espirituais, mas é só uma forma para facilitar o entendimento. O certo é que neste trimestre nós iremos conhecer o dom da profecia, os dons de curar, o dom de língua. Alguns desses dons são divididos em grupos, né? Temos os dons de locução, dons de poder, operação
de maravilhas, operação de milagres. São vários dons que a palavra de Deus registra, que o Espírito Santo concede à igreja. E nós iremos estudar, tanto para conhecer, mas também para saber usar. Porque com o aumento de tantas igrejas, tanto pentecostais como neopentecostais, tem muita coisa errada aí. Tem muita profecia sendo transformada em profetada. Tem muitas línguas estranhas, realmente estranhas, que não é de Deus, que não é do Espírito Santo. E aí precisamos fazer uso dos dons, precisamos fazer uso deste estudo bíblico para a gente entender o que realmente é o dom do Espírito Santo. Quando é que um milagre realmente é milagre de verdade? Porque nesse meio aí tem muita falcatrua também, não é? Tem muita malandragem aí pelo meio. E a gente estudando vai conseguir aprender a discernir esses movimentos. Há poucos dias mesmo o Brasil foi vítima aí, podemos dizer assim, de uma profetada, de algo que foi falado como profecia e não se cumpriu. Então aí cada dia mais que vai acontecendo isso, entra a necessidade da gente estudar sobre isso. Vamos aprender a origem dos dons, para que ele serve, qual o seu benefício, qual o seu propósito. E o que teremos no final? No final espera-se que tenhamos uma igreja poderosa. Poderosa no conhecimento, uma igreja que realmente conhece a sua fé, conhece a sua crença e que também, além disso, faz uso. Muitos crentes não fazem uso dos dons espirituais justamente por não conhecer. Então o propósito desse trimestre é esse: estudar a nossa fé, estudar a nossa crença, a crença assembleiana, baseado neste tema dos dons espirituais e dons ministeriais, para que a igreja possa explicar para alguém, a igreja possa aprender, mas também fazer uso. Afinal de contas, o Espírito Santo ainda quer usar eu e você aqui na terra. Enquanto estivermos aqui, somos servos de Deus, somos instrumentos de Deus e estamos aí envolvidos na missão de Deus, não é isso? A igreja tem a sua missão e o que se espera é que quando terminar esses 3 meses de estudo, que a palavra de Deus espera, o que Deus espera de mim e de você, que nós possamos estar mais disponível para ser usado pelo Espírito Santo e em especial pelos seus dons. Bom, eu quero agradecer por você ter ficado conosco até agora, ter acompanhado este vídeo. Pedir mais uma vez, se não for demais, compartilhe aí nos seus grupos, principalmente nos grupos do WhatsApp, compartilhe no Facebook, nos ajuda nesse projeto, tá? É um projeto voluntário aí para ajudar a igreja, para ajudar o reino de Deus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo seja sobre a sua vida, você que é professor, você que é pastor, você que é superintendente, que Deus lhe conceda aí um trimestre de estudo abençoado. E vamos que vamos, fazendo a obra de Deus aí através da Escola Bíblica Dominical.